Olá, vamos iniciar mais uma aula de nutrição humana. E nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho a respeito do desmame e da alimentação, dos 6 meses aos 2 anos de idade, que é o período onde a gente introduz novos alimentos. Então vamos começar pelo desmame. O desmame é o processo de término da amamentação e tem que ser planejado, ou seja, a mulher precisa começar a pensar, né, quando a criança está se aproximando ali dos 6 meses de idade, como fazer o desmame. Ele não deve ser forçado ou repentino, ele tem que ser gradual. Ele tem que acontecer com tempo, paciência e compreensão. O que corresponde ao desmame? Na prática, a mãe começa a impor limites, né, ao bebê no acesso ao leite materno, ao peito. E isso tem que ser feito de forma gradual e natural. Então, existem alguns sinais que indicam que a criança está preparada para ser desmamada. Quando ela apresenta menor interesse nas mamadas, aceitação de outros alimentos assim que a mãe começa a apresentar as papinhas, segurança na relação com a mãe, aceitação de outras formas de consolo, quando a criança está chateada, irritada, ou cansada, né, outras formas de consumo que não o peito, e preferência por brincar e fazer outras atividades com a mãe em vez de simplesmente mamar. Então, a partir dos 6 meses de vida, né, ou seja, quando o bebê completa 6 meses, ele começa a ser apresentado a outros tipos de alimentos, tá? Mas não alimentos sólidos ainda. A partir dos 6 meses começa a introdução das papinhas. Então vamos ver aqui como que a gente pode fazer essa introdução dos alimentos saudáveis para as crianças. A alimentação, primeiramente de tudo, a gente tem que lembrar, precisa ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Né? Para crianças não pode oferecer mel. O mel tem muito açúcar, né? Muita frutose, muita glicose, além de existir a possibilidade de contaminação por toxina botulínica, dependendo da origem do mel, da procedência. Então, não se indica mel para crianças até 2 anos de idade. Zero açúcar ou adoçante, tá? Não oferecer nenhum alimento com açúcar não é uma boa prática alimentar e acaba incentivando práticas alimentares ruins que depois serão difíceis de serem mudadas, tá? A gente também precisa fazer um pequeno uso de sal, mas no início, né, nos primeiros meses, é bom evitar a utilização completa de sal e sempre lembrar, né, que o excesso da apresentação de sal na comida, de colocação de sal na comida, isso pode forçar a função renal, né, que precisa reabsorver muito sódio, que acaba prejudicando um pouco a função renal e fazendo com que o bebê retenha muito líquido. Então, isso não é uma coisa muito positiva. A gente precisa sempre lembrar, em termos de alimentação balanceada, nos grupos alimentares, né, de feijões, leguminosas, cereais, que são um exemplo, né, que a gente come muito é o arroz, mas tem o trigo, milho, né, raiz e tubérculos. O milho, na realidade, é uma raiz, tá? Tubérculos como as batatas, cenouras, legumes e verduras de forma geral, frutas, carnes, ovos, leites e derivados, água, amendoim, castanhas e nozes, né? Que eventualmente, quando a criança já tem dentes e consegue mastigar, a gente consegue até apresentar algumas castanhas e nozes, que são boas fontes de selênio e de gordura insaturada. E aqui eu quero chamar a atenção para leites e derivados, né? Durante o aleitamento materno, o leite materno é a única fonte de nutrientes, né, para o bebê e tem que ser o preferencial, né? A gente não precisa introduzir leite de vaca numa criança pequena só quando ela for completamente desmamada, tá? Porque o leite materno tem cálcio e o ferro é muito mais biodisponível. O leite de vaca ele tem muito mais proteína, ele não tem tantas vitaminas quanto o leite materno e, além disso, o ferro presente no leite de vaca ele é menos biodisponível. Para crianças de 6 meses a 2 anos, é recomendado a ingestão de alguns tipos de alimentos processados, né, que têm que ser ingeridos eventualmente, já que a base da alimentação são os alimentos in natura
e os minimamente processados. Os processados que podem ser ingeridos, né, são alguns tipos de queijo, pães, desde que não seja um pão ultraprocessado, com uma grande quantidade de ingredientes. Aqui eu estou falando do pão francês, por exemplo, tá? Bolos sem recheio e cobertura, de preferência também sem açúcar. Extrato de concentrado de tomate apenas é o tipo de extrato que contém sal e açúcar, então tem que ler a lista de ingredientes. Não se recomenda nenhum tipo de ultraprocessados para crianças de 6 meses a 2 anos. Tá? Então não pode oferecer nenhum desses alimentos aqui, como refrigerantes, sucos em pó, bebidas adoçadas prontas para o consumo, bebidas com sabor de chocolate, sabor de fruta, os achocolatados, salgadinhos, sorvetes, balas, chocolates, doces em geral, né? Achocolatados, iogurte com sabor, daqueles de caixinha e do tipo Petit Suisse, que são aqueles iogurtinhos pequenos, prontos para consumo, que tem muito açúcar, né, muita gordura e aditivos. Queijo processado do tipo UHT, que são aqueles queijos fundidos em quadradinhos, embalados e cortados em pedaços. E o queijo cheddar, porque ele tem muita gordura. Temperos instantâneos, macarrão instantâneo, sopa instantânea, maionese, outros molhos com aditivos, carnes empanadas, né, até mesmo tipo nuggets, produtos congelados prontos para aquecer, pizzas, salsicha, hambúrguer e outros com carne reconstituída. E não se esqueça, a gente precisa dar água para o bebê, né? Não sucos adoçados e nem refrigerantes. Né? Em termos de sucos, né, a gente precisa entender também as diferenças entre o néctar, suco e outros tipos de fórmulas, né, que parece suco, mas não é suco, são ultraprocessados. Então, eu sugiro a leitura do Manual de Alimentação Saudável para Crianças de 2 anos do Ministério da Saúde. Tá? Ali ele deixa claro essas diferenças e bastante informação nesse manual. Né? Eu vou colocar ele lá no final aqui dessa apresentação para deixar claro qual é a referência que eu estou utilizando aqui. Então, é muito importante tomar cuidado com a quantidade de sal adicionada, né? De preferência evitar a adição de sal, mas quando a criança começa a ficar um pouquinho maior, a gente já começa a adicionar um pouco de sal na alimentação. Eu vou mostrar alguns esquemas de alimentação saudável aqui para vocês nessa aula de hoje também. E a alimentação da criança precisa ter variedade de alimentos, de todas as cores, né, para conseguir um aporte de nutrientes melhor. Então, quando a gente fala de almoço e jantar para um bebê, a gente sempre precisa levar em consideração que precisa conter feijões, leguminosas, cereais, raízes ou tubérculos, legumes e verduras, de preferência mais de um tipo de verdura ou legume, carnes ou ovos e fruta, né? Se a criança conseguir ou tiver vontade de ingerir fruta, você pode dar junto com a refeição ou após a refeição. Então, é importante respeitar a aceitação da criança, né, os sinais de fome e saciedade, e não forçar o bebê a comer, senão ele vai associar o momento da alimentação com alguma coisa muito negativa. Então, em termos de consistência da alimentação, quando nós estamos introduzindo alimentos para crianças, a consistência tem que ser adequada com a idade. Tá? Então, por exemplo, nesse prato número 1, a gente tem mandioca amassada, ervilha amassada, fígado bovino picado e chicória refogada. Então aqui a gente tem um prato que é muito tipicamente, em termos de consistência, o tipo de alimento oferecido para uma criança de 6 meses, 7 meses, com tudo amassadinho. Tá? É importante isso, né, para não haver engasgo e sufocamento. Aqui, por exemplo, no prato 2, a gente tem feijão carioca, frango, quiabo cozido e angu, né? Então aqui a consistência é um pouquinho mais sólida. A gente vê que já tem alguns alimentos um pouco mais inteiros, né? Mas servem para uma criança um pouquinho maior e já tem dentes e conseguem mastigar. A gente já tem aqui arroz, feijão preto, carne moída, beterraba e taioba, que é um outro prato também muito interessante, porque a gente já tem aqui a beterraba, e dá para ver, né, que são todos os alimentos separadinhos no prato, para a criança entender o que é cada coisa, tá? Então, importante, né, fazer essa apresentação do prato para a criança,
para ela começar a se adaptar com a alimentação da família, com os temperos da família, desde que não sejam condimentos muito fortes. E nessa idade, nesse período, né, de 6 meses a 2 anos, a criança pode fazer uso da mão para pegar comida também, né, deixar ela sentir à vontade para pegar comida e se adaptar, né, com o processo de receber alimentos. E aqui no 4, ó, feijão marrom, macarrão, peixe desfiado e cenoura. Um prato aqui um pouquinho maior e com alimentos um pouquinho mais inteiros. No café da manhã e lanches, o leite materno é importante até os 2 anos de idade, se a criança ainda quiser. Então, nesse caso, das crianças a aleitar, que passaram pelo aleitamento materno, é possível continuar dando leite materno para ela. Se a mãe precisar voltar a trabalhar, então ela retira o leite materno, congela e quando tiver que dar para a criança, faz ali um banho-maria no leite materno e dá para a criança num copinho, tá? Mas se a mulher preferir fazer a introdução de fórmulas alimentares, precisa consultar aí um profissional de saúde para orientar como fazer essa introdução. Se a criança precisa seguir a alimentação da família, mas apenas com uma dieta saudável, senão é preciso fazer uma orientação alimentar tanto para a família quanto para o bebê. Os regionalismos são muito interessantes, né? É preciso respeitar o perfil alimentar regional. Se for uma dieta saudável, se não for, importante fazer algumas correções na alimentação, sem sal e sem açúcar e sem condimentos fortes, né? E sem muita gordura também. A gente precisa prestar bastante atenção nas fontes alimentares de ferro e de vitamina A. O ferro são carnes, fígado e ovo, né, onde a gente tem o ferro mais biodisponível, leguminosas, verduras verdes escuras, né, como espinafre, caruru, chicória, jambu e beterraba. E nesse caso aqui, que são fontes de ferro menos biodisponíveis, é interessante o alimento ser ingerido junto com algum outro alimento rico em vitamina C, porque a vitamina C aumenta a biodisponibilidade do ferro. Quais são os alimentos ricos em vitamina C? Laranja, abacaxi, acerola, goiaba, manga, caju, limão, tangerina, entre outros, tá? Em termos de vitamina A, fígado, ovo, legumes de cor alaranjada, verduras verdes escuras, manga e mamão. A mãe precisa levar o bebê para ter consultas com o médico, pediatra, né, ou mesmo com o enfermeiro, se houver sinais de má alimentação, né, de má ingestão desses nutrientes. É importante fazer a recomendação para a ingestão desses alimentos e até mesmo suplementação. Então, aí o profissional precisa avaliar se realmente é necessária uma suplementação ou não. E em termos de requerimentos nutricionais, tá? No primeiro ano, o peso do bebê triplica. Ele ganha em torno ali de 6 quilos, mais ou menos. Durante o primeiro e o segundo ano, ele ganha de 2,5 kg a 3. Então, do primeiro ao segundo ano de idade, a velocidade de crescimento, de aquisição de peso é bem menor, tá? Então, a gente vê que existe uma estagnação ali no segundo ano de vida, que diminui também os requerimentos nutricionais. E aqui estão os requerimentos nutricionais em termos de gramas por dia, né? E aqui pensando muito na composição do leite materno, aqui dos 7 aos 12 meses, aqui de 1 a 3 anos. Não precisa decorar essas recomendações não, tá? Mas são todas RDAs. Então, aos 6 meses de idade, vamos começar a falar um pouquinho mais da alimentação do bebê propriamente dita. São 3 refeições, almoço ou janta mais lanche, ou almoço, jantar e lanche, dependendo da aceitação do bebê. Você pode começar também dessa forma aqui, né, oferecendo um almoço ou jantar para a criança e depois acrescentar as 2 refeições. Então, para a pessoa ter uma certa noção, tá? No prato, né, você pode colocar uma colher de sobremesa de um alimento de cada grupo. Então, você pode chegar até 3 colheres de sobremesa ou mais, dependendo do bebê, da aceitação da criança. Então, é importante seguir aqui a aceitação da criança. É natural que ela
nas primeiras vezes que você apresenta o alimento, ela rejeite, ela não conhece o alimento, não conhece o gosto. Então é importante orientar os pais que eles têm que insistir, oferecendo, né, o alimento, não necessariamente no mesmo dia, mas em dias subsequentes, até ela se acostumar com o fato de estar recebendo uma alimentação com uma consistência diferente. Os alimentos têm que ficar separados no prato, amassados ou raspados. Não pode ser liquidificado, tá? Porque senão muda muito a consistência do alimento e a palatabilidade também muda. É melhor o alimento mais amassadinho e separado. Carne bem picada, né? Ou desfiada. E é natural, como eu disse, a criança não gostar, né? É importante oferecer de novo. Você pode mudar a preparação também. Em vez de amassado, apresentar o alimento picado pequeno para o bebê pegar com as mãos. Então é interessante essa proposta, né, de deixar a criança interagir com a comida. Pegar a comida, colocar na boca, sentir o gosto, né? Quando ela pega a comida pela primeira vez, ela ainda tem aquele movimento de sucção, então quando ela come, ela coloca a língua para fora, isso é um movimento normal, porque ela está acostumada a fazer sucção e não mastigação, né? Então, essa questão de melhorar a motricidade orofacial e introduzir novas experiências sensoriais é muito importante. E aqui a gente tem duas formas de apresentação, né? É cenoura, mas amassada ou picadinha, né? Cozida. Então, é interessante deixar a criança brincar com comida, né? Incentivar ela a comer, não apresentar distrações, é super importante. Então, ó, como eu disse, não usar distrações na hora da alimentação, nem vídeos, nem televisão, nada. Apresentar variedade de alimentos, né? Isso suscita a curiosidade da criança. E aqui a gente tem mais ou menos um esquema com todas as refeições que uma criança de 6 meses poderia fazer. Então, no café da manhã, leite materno, no lanche da manhã, fruta e leite materno, no almoço, é importante que contenha um grupo de cereais, raízes ou tubérculos, né? Um grupo de dos feijões, um ou mais alimentos de legumes e verduras e um alimento no grupo de carnes e ovos. Então, junto à refeição, você pode dar um pouco de fruta. Então, na quantidade aproximada final, vai dar ali em torno de 2 a 3 colheres de sopa no final da alimentação inteira. E essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência, tá? Como eu disse, ela não precisa ser seguida de forma rígida, uma vez que você tem que respeitar a aceitação e a vontade da criança. Se ela quiser comer menos, ela come. Se ela quiser comer um pouco mais, tudo bem também. Lanche da tarde, fruta e leite materno. No jantar, leite materno. E antes de dormir, leite materno. Os queijos, leites e coalhadas podem ser usados como ingredientes de algumas receitas, tá? Mas lembrando que eu estou falando de um bebê que recebe ainda leite materno. Aos 7 a 8 meses de idade, nós temos 4 refeições: almoço, jantar e 2 lanches contendo fruta, e o leite materno deve continuar sendo oferecido sem substituir almoço e jantar. Então é importante, né? O bebê ele tem que ser incentivado, isso pode ser um pouco difícil, mas é importante incentivar a criança a não substituir almoço e jantar pelo leite materno. E aqui a gente oferece alimentos menos amassados do que aos 6 meses, colocar uma quantidade um pouco maior, obedecendo os sinais de saciedade e fome do bebê. Então aqui a gente pode seguir aquela referência, colocar um pouquinho mais e ver se o bebê aceita. Não misturar no prato e, se a criança quiser, pode pegar o alimento com as mãos. Então aqui uma foto representativa, tá? De fruta amassadinha, prato no almoço, ó. Alimentos um pouco menos amassados, feijão e aqui o quiabo, fruta também amassada ou picadinha, e aqui um prato que pode ser também almoço ou jantar, e a gente vê alguns alimentos aqui também menos picados. Leite materno, né, como de praxe, né, o bebê ainda não foi completamente desmamado, ele foi só, tá introduzindo novos alimentos, é um período de transição, e água quando for necessário, né, é importante não dar sucos ou refrigerantes.
Entre os 7 e 8 meses, novamente, mesmas orientações, não usar distrações na hora da alimentação e apresentar variedade de alimentos. No café da manhã, leite materno, lanche da manhã e da tarde, fruta e leite materno, almoço e jantar, novamente, um alimento do grupo cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras e um alimento dos grupos de carnes e ovos, podendo ser colocado também um pequeno pedaço de fruta. A quantidade aproximada, né, de alimento que vai ser oferecido vai ser de 3 a 4 colheres de sopa no total. Não é para ser seguido de forma rígida e sim respeitando as características e a necessidade da criança. E antes de dormir, leite materno novamente. Dos 9 aos 11 meses, as refeições são almoço, jantar, 2 lanches com fruta, leite materno quando desejar e novamente variar alimentos e experimentar novas formas de preparo. Isso aqui é interessante, né? Aqui a gente vai começar a brincar com a forma de preparo, né? Em vez de você apresentar simplesmente a fruta, você vai apresentar para ele uma fruta assada. Né? Em vez de apresentar só o legume cozido, ele vai apresentar o legume um pouquinho refogado, com alguns temperinhos, né? Também não precisa exagerar no sal. Aqui a criança já dá dentadas nos alimentos e mastiga melhor. É importante deixar a criança fazer a pinça com os dedos, né, com o polegar, o indicador e os demais dedos, para pegar a comida com a mão. Isso estimula a motricidade do bebê e estimula a criança também a cortar o alimento com os dentes. É importante isso aqui, né? Os dentinhos dele começam a aparecer um pouco antes, naturalmente, mas aqui ele já tem um pouco mais de segurança para fazer esse corte, né, do alimento com os dentes. Então pode começar a usar talheres, em geral são aqueles talheres de plástico, começa com colheres, porque não pode ter nada pontiagudo, senão a criança pode se machucar, e também não pode ser faca. Alimentos com a mesma consistência da família e carnes especiadas, e a quantidade de alimento tem que ser um pouquinho maior do que aos 7 a 8 meses. Então aqui um esquema de alimentação para uma criança na cidade. Frutas, né, um almoço um pouco menos amassadinho, aqui a gente já vê frutas, alimentos um pouco inteiros. Aqui 2 fatias de melancia também já inteiras, né, não precisa ser necessariamente fruta amassada, leite materno e água ao longo do dia. E aqui um esquema, entre 9 e 11 meses, café da manhã leite materno, lanche da manhã e da tarde fruta e leite materno, almoço novamente, tá? Um alimento do grupo de cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos dos grupos de legumes e verduras, um alimento do grupo de carnes e ovos, e também pode ser oferecido um pequeno pedaço de fruta, aproximadamente 4 a 5 colheres de sopa no total. E esse valor aqui de 4 a 5 colheres de sopa também, novamente, é apenas uma referência, o bebê pode querer mais ou menos, é importante não forçar a alimentação. E antes de dormir, leite materno. Aqui a gente vê que a apresentação do leite materno em apenas 3 momentos do dia. E de 1 a 2 anos, qual é o perfil? Tá? No primeiro ano a criança já fala, no final do primeiro ano, a criança já fala e pede alimentos, ela tem mais curiosidade sobre o ambiente, então ela é mais dispersa, ela vai apresentar menos interesse na comida, talvez seja mais complicado alimentar o bebê nesse horário, porque ele está mais disperso, ele está preocupado e observando mais as coisas ao redor dele, né? Mas aqui já temos algumas coisas mais interessantes também em termos de alimentação. Ele segura o copo bem, ele controla melhor a colher, ele consegue se alimentar sozinho. Às vezes ele utiliza a mão, né, também para ajudar a colocar comida na colher. E tudo bem, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Já tem mais dentes e a mastigação melhora muito. E no segundo ano, ele pode começar a resistir à apresentação de novos alimentos, ele pode recusar alimentos que já aceitava anteriormente, mas é importante sempre apresentar esses alimentos, né? Conversar com a criança durante a alimentação, mas sem distrações do tipo televisão, rádio, música, vídeos, qualquer coisa do tipo, mas sempre incentivando a criança a se alimentar bem, tá? Então aqui fica a dica, né, de continuar oferecendo os alimentos, mas mudar a forma de preparo.
mudar a cara do prato também, né? Deixar um prato mais colorido, mais bonito, mais interessante, para despertar a vontade da criança em se alimentar. Então, de 1 a 2 anos, nós temos café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, leite materno se a criança quiser. No lanche da tarde, em alguns dias, a gente pode trocar fruta por raízes, tubérculos ou cereais, ou até mesmo vegetais ou leguminosos, dependendo do hábito alimentar da família ou da região. E aí, a gente pode acrescentar, né, leite materno mais raiz do tubérculo, cereais também, dependendo da situação. Leite materno, no caso dos cereais, né, a gente pode colocar um pão francês, um pão caseiro ou um pão francês. Lembrando que não devemos apresentar para a criança alimentos ultraprocessados, tá? Apenas os alimentos in natura, minimamente processados, ou processado no caso do pão, mas um pão mais simples. Alimentos em pedaços maiores, na mesma consistência da família, e aqui, né, a gente já tem de 5 a 6 colheres de sopa no total sendo servidos como alimentação. Aqui está um esquema de alimentação de uma criança de 1 a 2 anos, a gente já vê frutas inteiras, né, uma alimentação bem mais próxima da consistência da família, água e o aleitamento materno de acordo com a vontade do bebê, tá? Então, novamente, não usar distrações na hora da alimentação para instigar a criança, do tipo televisão, vídeos ou coisas do tipo. Apresentar variedades de alimento. E aqui um esquema de cardápio, né, de alimentação saudável. Um café da manhã, fruta e leite materno, ou cereal e leite materno, ou ainda raiz e tubérculos e leite materno. Só lembrando, né, que a partir dos 6 meses, 7 meses, se a mulher precisa voltar a trabalhar, ela precisa conversar com um profissional de saúde para saber como continuar o aleitamento materno ou até mesmo substituir por uma fórmula alimentar, tá? Novamente no almoço e jantar. Um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos dos grupos legumes e verduras, um alimento dos grupos de carnes e ovos e podemos apresentar uma fruta junto. Dá mais ou menos ali de 5 a 6 colheres de sopa no total e é apenas uma referência, a criança pode comer um pouco mais ou um pouco menos. Lanche da tarde, leite materno e fruta, ou leite materno e cereal. E no jantar, né, o jantar tem um perfil muito parecido com o do almoço, tá? E antes de dormir, leite materno. E se a mulher não conseguir amamentar o bebê? Se ela tiver que voltar a trabalhar, se ela tiver que voltar à vida normal dela, que é algo bastante comum, a mulher pode ordenhar, né, ou seja, retirar o leite, congelar, e depois descongelar quando tiver que dar para o bebê. E aí a gente precisa se reportar novamente ao manual do Ministério da Saúde de alimentação saudável para criança de 2 anos, porque lá existem algumas orientações de como fazer a ordenha do leite. Que a mulher precisa higienizar as mãos, higienizar as mamas, colocar uma máscara, né, para não respirar em cima, precisa ferver os potes que vão receber leite, para armazenar tudo de forma adequada para não haver contaminação do leite. A mulher também pode optar ou receber a orientação de utilizar uma fórmula infantil. Essas duas são as duas formas preferenciais. Se o poder aquisitivo da família for muito baixo, a gente também pode recomendar o leite de vaca modificado, mas essa é a última opção, né? Essas duas aqui são as duas mais adequadas. Então, nunca esquecer, né, que existe uma questão importante das normas de higiene. Normas de higiene tanto para preparar os alimentos, quanto para fazer a apresentação, né, do leite materno, ou até mesmo a questão da higiene para fazer a fórmula infantil ou diluir o leite, né, que é esse leite de vaca modificado. Nunca esquecer das normas de preparo, como higienizar as bancadas que a gente vai utilizar, respeitar a forma de preparo, ou seja,
Quando a gente fala aqui do leite materno, ele tem que ser colocado em banho-maria, tem que testar a temperatura antes de apresentar para o bebê. No caso da fórmula infantil, a forma de preparo está no frasco, porque tem uma diluição específica para você apresentar dependendo da idade da criança. E existe uma forma de preparo também específica para o leite de vaca modificado. Usar sempre água filtrada ou fervida quando for o caso, né? A fórmula infantil e leite modificado. Para resfriar, é importante fechar o frasco com o leite e colocar numa água com gelo ou uma água fria, ou colocar embaixo da água corrente. Né? Isso aqui é importante para deixar o leite numa temperatura adequada para o bebê, para ele não queimar, né, a boca ou a língua, não queimar as mucosas, as mucosas orais. Testar a temperatura do leite na mão ou no braço, tem que estar bastante confortável para a criança conseguir fazer ingestão, não pode estar muito quente, né, óbvio. Sentar a criança para oferecer usando um copinho, então tem uma posição específica, o bebê tem que estar olhando para você, ele tem que estar sentadinho com a cabeça ereta para conseguir fazer uso do copinho, senão o bebê pode se engasgar, tá? Tudo aquilo que sobrar no copinho tem que ser descartado e, novamente, vai ser limpo, né? Os frascos têm que ser limpos e depois esterilizados. Pode colocar os frascos, de preferência de vidro, tá? Não de plástico mesmo, de vidro, porque aí você pode ferver esses potes de vidro numa panela com água ou utilizar hipoclorito de sódio numa concentração que está lá no manual. E as crianças que recebem fórmula infantil? A forma de introdução do alimento é a mesma para os bebês amamentados, tá? Então, a amamentação com a fórmula infantil até os 6 meses, e a partir dos 6 meses a gente segue o mesmo modelo de introdução dos alimentos que eu mencionei até aqui, né? Que são todas essas regrinhas que eu apresentei. O único porém é que a partir dos 9 meses de idade, a fórmula já pode ser substituída por leite integral. E aqui a gente não recomenda leite desnatado, nem semi-desnatado, porque ele vai ter menos vitaminas, principalmente menos vitaminas lipossolúveis. E quando a família é de muito baixa renda, existe a possibilidade de apresentar o leite de vaca modificado. Existem duas recomendações. A recomendação do modelo, do novo manual do Ministério da Saúde, apresenta que tem que ser um leite diluído até 4 meses, e após os 4 meses é um leite sem diluir. E existe uma recomendação um pouco mais antiga, né, de leite diluído até os 5 meses, e depois um leite sem diluir. Então, segundo esse site aqui, ó, que também é da Biblioteca Birene, no primeiro mês a gente coloca o leite diluído de metade de água e metade de leite, né? Só lembrando, é leite de vaca, mais uma colher de café de açúcar, né? Nesse caso aqui o açúcar não é para adoçar, e sim para dar uma fonte de carboidrato, fonte rápida de carboidrato. E se começa aqui com 50 ml de leite diluído a cada 2 horas ou mais, né? Pode ser um volume um pouco maior dependendo da aceitação da criança. Então, se o bebê continua com fome, tem que dar mais leite para ele. No segundo ou terceiro mês, diluir 2/3, ou seja, 2 partes de leite de vaca para 1 de água, um pouco de açúcar e farinha, tá? Pode ser qualquer uma dessas farinhas aqui. No quarto ou quinto mês, manter a diluição e introduzir frutas amassadas e raspadas. E do sexto mês, o leite sem diluir, mantendo o açúcar e a farinha, introduzir, além das papas de fruta e fruta amassada, também colocar as papinhas salgadas. Então, alguns sinais aqui, tá? Que a criança consegue receber alimento, que ela consegue se alimentar. Se ela consegue sentar já com a cabeça firme, é um momento, é um sinal de que ela já está pronta para receber alimentos. Ela tem coordenação entre os olhos, mão e boca, ou seja, ela consegue colocar o alimento na boca. Ela mastiga e engole sem engasgar. A recomendação mais seguida do leite diluído até os 4 meses. E após essa idade, não diluir mais.
E é também importante dar água filtrada, né? A gente sempre está falando aqui de água filtrada e fervida ou apenas água filtrada. Então, é uma questão importante de lembrar, né, a família, que aqui eu estou pensando numa família de baixa renda, né? Então é importante saber se eles têm água filtrada, água limpa, porque essa água também vai ser oferecida ao bebê. Então, aos 4 meses de idade, para essas crianças que recebem leite de vaca. Aos 4 meses já não se dilui mais, né? Então, café da manhã, leite de vaca integral. No lanche da manhã, fruta. Almoço, um alimento do grupo dos cereais, raízes e tubérculos. Um alimento do grupo dos feijões. Um ou mais alimentos dos grupos de legumes e verduras. Um alimento do grupo dos carnes e ovos. Pode ser oferecido uma fruta. Quantidade aproximada de 2 a 3 colheres de sopa no total, mas não é para ser seguido à risca, né? A criança pode comer um pouco mais ou um pouco menos. No lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta. No jantar, leite de vaca e na ceia também. Lembrando que aqui a gente precisa recomendar a essa família que compre dos produtores locais para diminuir o custo da alimentação. Tá? Se for uma alimentação baseada em alimentos processados e ultraprocessados, a alimentação vai ser mais cara. Então, é importante lembrar de comprar dos produtores locais. De 5 a 11 meses, café da manhã, leite de vaca integral, no lanche da manhã uma fruta, no almoço a mesma coisa, ó, um grupo de cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos de legumes e verduras, um alimento do grupo de carnes e ovos e fruta. E as quantidades aproximadas, né? De 5 a 6 meses, 2 a 3 colheres de sopa. Dos 7 a 8 meses, 3 a 4 colheres de sopa. E dos 9 aos 11 meses, de 4 a 5 colheres de sopa no total, né? O alimento, o prato inteiro da criança. É importante salientar também essas quantidades aí, mais ou menos, para o bebê, para a família ter uma ideia de quanto a criança vai ingerir, né? E aqui, novamente, a mesma recomendação de que não precisa ser seguido de forma rígida, tem que seguir e respeitar aí as características da criança. No lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta. No jantar, igual ao almoço. E na ceia, leite de vaca integral. E de 1 aos 2 anos, no café da manhã, leite de vaca e fruta, ou leite de vaca integral, né, e cereal. Lanche da manhã, fruta. No almoço, os mesmos grupos alimentares. E aqui vai ser oferecido à criança no total de 5 a 6 colheres de sopa, podendo variar de acordo com a família, ou na verdade, de acordo com as características da criança. Lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta, ou leite de vaca integral e cereal, ou raízes e tubérculos, né? Esqueci de mencionar aqui também. No jantar, igual ao almoço, e na ceia, leite de vaca integral. E aqui eu apresento para vocês os passos da alimentação saudável. São 12 passos, no caso da alimentação saudável para crianças até os 2 anos de idade. Passo número 1, amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. Oferecer alimento in natura ou minimamente processado, além do leite materno a partir dos 6 meses. Esses 2 passos são importantes, né? Porque a gente precisa incentivar as mães, né, e a família, de forma geral, a colocar isso aqui em prática. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Lembrar que a ingestão de água própria para o consumo vai sair mais barato do que sucos e refrigerantes. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite. Então, a comidinha é amassadinha no primeiro mês, né, nos primeiros meses, na realidade, depois de começar o desmame. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto à família. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição.
Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família, oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa, e proteger a criança da publicidade de alimentos. Então aqui a gente está falando daqueles alimentos cujas propagandas são muito coloridas, né? No mercado a gente tem algumas gôndolas que têm produtos na altura dos olhos da criança, que são os produtos que têm muito açúcar. Então é importante os pais evitarem esse tipo de alimento. E aqui esse guia ele foi publicado em 2019, é um novo guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Então eu recomendo a leitura desse guia. Ele tem bastante informação, ele é um guia longo, mas ele traz muitas informações a respeito de preparo dos alimentos, a respeito da ordenha do leite, do armazenamento adequado do leite. Ele traz algumas preparações interessantes também para a criança e para a família. Então, essa aqui é a referência dessa aula e é um manual muito, muito bom. E bons estudos para vocês, gente. Até a próxima.